Pronto, estamos agora gravando a nossa aula do projeto de leitura que ficará disponibilizada, tá? No link de acesso de formulário do projeto de leitura que eu vou disponibilizar no grupo de História e Tecnologia do 7º ano A e 7º ano B, tá bom? Primeiro quero confirmar com vocês que em contato com a coordenadora Fernanda e com a professora Elizabeth de Educação Física, ficou combinado que o 7º A e o 7º B, né, farão o projeto de leitura em conjunto. Então a gente vai participar dessa aventura, né, do projeto de leitura, todos nós juntos aí. Como havíamos conversado na nossa aula passada, nosso projeto de leitura se chama Pero Vaz de Caminha. Mas quem é Pero Vaz de Caminha? Ora, Pero Vaz de Caminha é o indivíduo que relatou toda a descrição da saída de Portugal até a chegada das naus portuguesas, ou seja, das caravelas portuguesas, até as terras que primeiro se chamaram de Veracruz, para depois alcançar o nome de Brasil. Brasil que significa terra prometida, tá? Lembrando a vocês, novamente, acho que já falei isso outras vezes, Brasil não tem o nome de Brasil, porque aqui no litoral brasileiro tinha um tipo de árvore que deram o nome de pau-brasil. Na verdade não era pau-brasil o nome dessa árvore, é pau-brasa. Pau-brasa encontrado no Brasil. Esse pau-brasa, quando você cortava a árvore e partia ela no meio, no seu interior tinha uma pigmentação da cor de brasa incandescente de carvão. Então por isso que se chamava essa árvore de pau-brasa, porque ela tinha um pigmento que era utilizado para o tingimento de roupas. Naquela época só esse tipo de pigmento fazia esse tingimento. Então é um pau-brasa encontrado na terra de Santa Cruz, que depois veio a ter o nome de Brasil. Pau-brasa encontrado no Brasil, pau-brasil, pau-brasa do Brasil, que ficou aí abreviado, é pau-brasil, entendeu? É pau-brasil, mas Brasil não é Brasil por causa da árvore, né, encontrada no litoral, e sim porque High Brazil significa terra prometida, tá? Então, ao chegar no litoral das terras brasileiras, Pedro, né, Pero Vaz de Caminha começa a descrever as terras brasileiras, começa a descrever a sua flora, começa a descrever a sua fauna e começa a descrever os nativos que foram encontrados aqui em terras além-mar ou terras brasileiras, né? Eu vou compartilhar para vocês aqui as cartas que descrevem o Brasil colonial, ou seja, o Brasil, né, descoberto pelos europeus. Ela foi concentrada num livro. Vou aqui compartilhar a tela inteira novamente. Compartilhar a tela. Está compartilhada. Agora eu vou abrir aqui. Vocês estão vendo aí o texto em PDF? Alguém me responde, por favor? Eu estou, professor. Ah, que bom. Sim, professor. Ótimo. Ó. Eu também estou. Que bom. Esse é um livro, tá, que foi montado com todas as cartas de Pero Vaz de Caminha, pela Universidade da Amazônia. Né? No Núcleo de Educação à Distância lá foi liberado esse documento para a gente aqui, tá bom? São 14 páginas, né, que descrevem desde a saída, né, de Pero Vaz de Caminha, junto com todo o grupo, né, de caravelas, até atravessar o Oceano Atlântico e chegar até o Brasil. Então ele começa aqui, esse senhor aqui é o rei de Portugal. Ele fala, Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, a fim de outros capitães escreveram a vossa alteza a notícia do achamento dessa vossa terra nova. Terra nova é o que vem a ser o Brasil, que se agora nessa navegação achou. Não deixarei de também dar isso à minha conta, vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, ó saiba pior que todos fazer. Ou seja, ele quis dizer que ele vai escrever uma carta para ele que não vai ter assim, ele quis ser humilde, né? Que não vai ter tanta pompa, tantas palavras difíceis,
quanto as cartas dos seus capitães, que foram enviadas para ele descrevendo o achado, né, das terras brasileiras. Mas mesmo assim ele tenta colocar uma certa poesia, né, na carta que ele escreve. Ele coloca, olha, todavia, tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que, para aformosentar, ou seja, né, escrever de uma forma formosa, nem afear, aqui não há de por mais que aquilo que vi e me pareceu. Ou seja, aqui ele vai colocar de uma forma formosa aquilo que viu e que apareceu diante dos seus olhos. Da marinhagem e das singraduras do caminho não darei aqui conta a vossa alteza, porque eu não saberei fazer. E os pilotos devem ter esse cuidado. E portanto, Senhor, do que hei de falar, começo, e digo que... E aí ele começa a descrever, né, o período da partida que saiu de Belém, né, como Vossa Alteza sabe, porque a Vossa Alteza estava na partida, né, numa segunda-feira, 9 de março, né? E aí segue que no dia 14 do mesmo mês eles passaram pelas Ilhas Canárias, né? Passaram pelas Ilhas Canárias. Depois, aí no dia 22 de março, eles passaram pelas Ilhas do Cabo Verde, né? A saber que foi a Ilha de São Nicolau, que também faz parte deste segundo, esse grupo de ilhas, né? Segundo dito por quem? Pelo Pero Escolar, que é o piloto. Piloto do quê? Da caravela, né? Então aí seguem essas descrições que vamos fazer o quê? Vamos pegar pedaços para poder montar um trabalho do mesmo jeito que foi feito aqui. Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui. Espera um pouquinho, volto aqui. Aqui, ó. Aqui eu tinha mostrado para vocês. Cadê? Ah, não, peraí. Peraí, que eu tô no lugar aqui errado, mas já vou pegar o lugar certo aqui, ó. Projeto de leitura, aqui. Pronto. Agora vai aparecer certinho. Deixa eu diminuir essa. Aqui, ó. Tá vendo? Carta de Pero Vaz de Caminha. Como interpretar o nosso primeiro documento? Ora, o nosso primeiro documento é como se fosse, né, a certidão de batismo do nosso país, ou seja, trechos da Carta de Pero Vaz de Caminha para informar ao rei Manuel I sobre a existência do Brasil são a base para o estudo mais rico da nossa história, que prevê a análise de fontes de diversas origens. Ora, isso é um trabalho de historiador? É, mas olha só o trabalho aqui do nosso projeto de leitura. Tudo isso que está aqui em cima, ó, é responsabilidade do professor Vanderlei, tá? Eu vou fazer aqui um vídeo descrevendo ó, a cena 1, que é os portugueses e indígenas que se encontraram pela primeira vez, um documento de hesitação de dois grupos que trocam objeto e assim por diante. Isso é uma descrição que o professor Vanderlei vai fazer. O nosso projeto, depois das devidas apresentações, ele vai se baseado, né? Vamos dizer assim, o conceito dele é justamente esse aqui. Vocês estão vendo aqui a carta, né, do jeito que ela foi escrita à mão pelo Pero Vaz de Caminha. Você pode ver que são linhas, são letras, né, completamente floreadas, né? Ou seja, é uma coisa que, vamos dizer assim, trabalhada, uma coisa artística, né? Afinal de contas, você está escrevendo uma carta para um rei, né? Então, naquela época, isso era de suma importância. Do mesmo jeito que hoje nós não conseguimos viver sem as redes sociais, para nos comunicarmos e sabermos de todos os assuntos relacionados à nossa sociedade, nós também, naquela época, não conseguiríamos viver sem a comunicação escrita através de cartas. Era o único meio de se comunicar, né, de uma distância entre dois pontos, ou seja, era através da comunicação de cartas. E quando você fazia isso para uma alta, né,
autoridade, como um rei, por exemplo, você tinha um cara que era o escriba, aquele cara que era o responsável, né, por escrever um documento sem erros e da forma mais bonita possível. Ah, mas eu vou colocar aqui para vocês lerem dessa. Não, não vou, é difícil, né? Não é fácil, ó, tá vendo? Ó? E seguimos nosso caminho por este mar de longo até terça-feira. Topamos com alguns sinais de terra estranho a dita ilha, obra de seis. Até aqui dá para ler, mas aí tem algumas coisas que ficam mais difíceis de ler, né? Ó, Monte Pascoal, ou seja, não precisamos dificultar o nosso processo de leitura de forma alguma. É por isso que eu tenho essa carta. Olha aqui, ó. A carta está escrita em palavras atualizadas, né? Não, naquela época você falava, escrevia algumas palavras diferentes do que nós escrevemos hoje, tá? Tinha diferença. E aqui nesse processo aqui, nós temos, né, a maneira como se escreve hoje, ou seja, uma carta como Pero Vaz de Caminha escreveria hoje, né, para o rei de Portugal, tá vendo? Ó, 600 a 670 léguas. Vamos voltar no documento lá, olha lá, olha lá. 600, opa, aqui ó, 660 ou 670 léguas. Então, do mesmo jeito que está escrito aqui, está escrito aqui. E é assim que a gente vai ver, olha lá. E assim seguimos nosso caminho por esse mar de longo até terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril. Topamos alguns sinais de terra, estando da dita ilha. Segundo os pilotos diziam, obra de 660 a 670 léguas, ou seja, a distância que eles estavam da terra encontrada, que naquele momento eles achavam que era uma ilha, e os quais eram muita quantidade de ervas compridas, ou seja, a flora, e que mariantes chamavam de botelho, e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo de asno, é o nome de uma planta. E quarta-feira seguinte pela manhã, tomamos aves que chamam de farabuchos, ou seja, os mergulhões, ok? Deixa eu voltar aqui para vocês, essa tela aqui. Então, nós vamos ler um pedaço que nem está escrito aqui, e depois, logo embaixo, vai ter o que uma explicação do que é aquele pedaço de dia. Por exemplo, eu li lá, eu vou ler a seguinte, eu vou ler para vocês como nós todos, inclusive eu, nós vamos ler. Ó, e seguimos nosso caminho por este mar longo até quarta-feira. Topamos alguns sinais de terra estando da ilha, obra de 660 a 670 léguas. E na quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves. E aí ele continua. Nesse mesmo dia houve vista de terra, e a saber, primeiramente, de um grande monte muito alto e robusto, e de vistas serras mais baixas no sul, de alguma coisa que eu não consigo distinguir aqui, e a terra, aqui também que eu não, tá vendo? Não consigo ler o que está escrito aqui também, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto, capitão, pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Por isso que nós não vamos ler nessas letras, vamos ler nas letras normais. Terminando esses dois parágrafos, quem tiver lido isso aqui vai falar o seguinte: olha, o parágrafo se relaciona ao seguinte: primeiro, a chegada. Depois de um longo percurso, a frota avista o país. Aves sinalizam a proximidade à terra firme, não imaginava-se a extensão do território. Flora exuberante, ou seja, ele relata a flora exuberante. Como? Ele fala do relevo plano, da Nova Terra, as características da Mata Atlântica, que na época cobria todo o sul da Bahia, são citados pelo escrivão. Depois ele fala sobre a inspiração religiosa. A Igreja Católica é parceira do Estado português e garante seu domínio sobre novos territórios. Isso explica a origem do primeiro nome do Brasil. Qual que é o primeiro nome do Brasil? Terra de Vera Cruz, tá? Agora eu vou voltar para vocês. Vamos lá, agora aqui. Deixa eu tirar a apresentação aqui. Muito bem. Voltei aqui para vocês.
Então, o nosso projeto ele se baseia dessa forma. A gente vai ler 2 parágrafos, né, cada um. Eu vou ler um pouco mais. Eu gosto de ler demais, então eu vou ler um pouco mais, né? Eu vou ler um pouco mais, vou explicar a questão de Pero Vaz de Caminha, vou falar um pouco da vida dele, vou explicar o contexto dele participar da expedição, né, de Pedro Álvares Cabral, vou colocar a característica, né, profissional de escriba dele, tá? Pero Vaz de Caminha, pelo que eu lembro, ele não era só escriba, ele também era desenhista. Por quê? Ele tinha que desenhar algumas coisas. Olha, aqui tem um passarinho que é dessa forma, aqui tem uma árvore que é dessa forma, né? E colocar esse contexto. E vou explicar o porquê. Aí depois vem o primeiro aluno ou a primeira aluna que vai falar o primeiro parágrafo, né? O primeiro parágrafo de acordo com o que foi escrito pelo Pedro Vaz de Caminha. E logo abaixo, ó, Pedro Vaz de Caminha, ele quis descrever nesse parágrafo situação X, situação Y e situação Z. Pronto, acabou. Aí vem o segundo aluno, o segundo aluna, e fala uns 2 parágrafos seguintes. Terminando a leitura do parágrafo, olha, nesse parágrafo o Pedro Vaz quis escrever tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pronto, acabou. E assim sucessivamente, cada um dos alunos. Nós vamos fazer isso aqui no Google Meeting. E nós vamos gravar bonitinho, com craquete e ação, para saber a hora que começa a falar e a hora que termina, tá? Por quê? O nosso projeto anterior ficou legal, só que como não teve assim uma, uma organização, né, mais por causa da falta de tempo também, então às vezes a aluna acabava, o aluno ou a aluna acabava de declamar o poema. O que acontecia? Tava lá o professor Vanderlei, parabéns, parabéns, você é ótimo. Eu vou falar, mas a gente vai organizar de um jeito que esse elogio, né, pelo trabalho feito, não atrapalhe a produção que você acabou de fazer. Porque chato, né? Muita dificuldade você teve, você leu várias vezes lá o parágrafo antes de falar, né, diante do celular. E aí depois que você terminou de falar, tem lá o problema, né? Que chato. Então por isso que vai ter a craquete. O professor Vanderlei vai deixar, já estou terminando ela, estou produzindo ela. E vai aparecer aqui, por exemplo, aluna Tafani do 7º A, parágrafo X da carta de Pero Vaz de Caminha. Aí eu falo, craquete, pá, ação! Aí a Tafani começa a falar. Por quê? Porque vocês podem ver aí que a minha imagem vai ficar em um cantinho aí que vocês vão conseguir ver, né? Vai ficar num pedacinho lá, então vocês vão conseguir. Se vocês não conseguir ver, vocês vão escutar eu falar, né? Ação! Pá! Pronto. Aí a Tafani fala o parágrafo dela, bonitinha, e vai depois falar o que significa. Vocês vão falar isso de cabeça? Não. Lógico que não, tá louco? Não. O professor Vanderlei vai separar 2 parágrafos para cada um vai falar o seu pedacinho bonitinho, tá? Tem que ser sequencial, por quê? Porque é uma carta sequencial, tá? Não dá para falar, não, o Matheus vai falar a parte de baixo, fala Matheus, agora a Tafo vai falar a parte de cima, né? Agora a Nicole vai falar do meio, então vai falar o fim, início, meio, né? Não, tem, ó. Então, o primeiro parágrafo da carta, quem vai ler, por exemplo, vai ser a Tafo. O segundo parágrafo da carta, o Matheus Duarte. O terceiro parágrafo da carta vai ser o Júlio César. Júlio César, que eu acho que saiu, né? Júlio César não está aqui mais. Júlio César saiu. Ah, não, já está aqui. Tô vendo. Oh, tá aqui? Tô vendo o Júlio aqui. Tá cheio de neon o Júlio aí, tá bonitão. Então, aí o Júlio César fala o 4º parágrafo, né? Aí a Júlia Dias fala o 5º parágrafo. Aí a Letícia fala o 6º parágrafo, né? Viu? Vocês não vão ficar envergonhados, como ninguém ficou da vez anterior. Por quê? Vocês vão estar falando para você mesmo. Você vai estar olhando o celular, vai estar olhando para você. Então você não vai estar na frente de um monte de gente, você não vai, é você mesmo, a gente vai estar treinando nós mesmos, tá? Quem vai estar gravando nós é um aplicativo que vocês nem vão ver, vocês vão ver depois, né? Como que vai ficar mais ou menos depois, né? Principalmente para o 7º B que não viu, eu vou tentar mostrar aqui. Eu vou aqui, deixa eu fazer a apresentação de novo, para poder apresentar a tela inteira.
Olha lá, tela inteira, selecionar, compartilhar. Isso. Então, olha lá, projeto de leitura. Como que vai ficar? Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar onde que estava aqui. Deixa eu ver, sétimo, atividades. Tem que ir no sétimo A, que o projeto de leitura, sétimo A. Cadê o sétimo A? Sétimo A. Deixa eu ver aqui, atividade. Projeto de leitura. Tá vendo? Ó, fica tudo gravado aqui. Eu não deixo perder nada, pessoal. Quem tiver dificuldade de enxergar ou de chegar até esse formulário onde está o projeto de leitura do sétimo A, é só dar um toque. Professor, não consigo o link. Você pode dar para mim? Ó, o link está aqui, tá vendo? Tá? Ó, eu vou até copiar esse link. Ó, Ctrl C e já vou deixar no grupo. Estou abrindo aqui, ó lá. E o Matheus estava falando comigo, deixa eu ver, ele falou, a minha internet está muito ruim, professor, sua mensagem chegou agora. O do grupo também. Então. Se puder entrar, estamos te esperando. Pronto. Mas vamos lá, ó. Vou colocar primeiro no sétimo A, tá? É aqui que eu mandei tudo. Olha só, todos vocês aqui que eu mando mensagem, né? Quando eu chamo vocês para aula, tá vendo? O professor Vanderlei não tem preguiça não, viu? Fique tranquilo, eu mando mesmo, porque eu quero que vocês participem. Então, ó, vou colocar aqui o link. Vamos ver se ele aparece. Lá, apareceu. Então aqui, ó, quem acessar aqui, como é que vai fazer? Ó, se tocar aqui, vai abrir o link direto no projeto de leitura. Olha lá, o projeto de leitura que está mostrando para vocês aqui é aquilo que a gente fez. Olha lá, projeto de leitura, professor Vanderlei, Os Lusíadas. Então, para o sétimo B que não tinha visto ainda, eu sei que vai dar um delay aqui, mas só para ter uma ideia de como é que vai ficar. Tá bom? Olha lá. Até que tá rolando bonitinho, né? Olá a todos, sejam bem-vindos no nosso projeto de leitura sétimo ano A, segundo bimestre, turma de História do professor Vanderlei. Tá? Nesse contexto do projeto leitura, foi buscado uma informação paralela, tá? A respeito do que nós já conversamos dentro da disciplina de História. O sétimo ano ele está dentro do contexto histórico das grandes navegações, né? Da descoberta do caminho para as Índias através do Oceano Atlântico e da descoberta do novo continente, o continente americano. Tá? Nesse processo de conquistas, né? Luiz Camões mais para frente, deixa eu ver. Luiz Camões, aqui, perdão. Desculpa, aqui é a história do Luiz de Camões. O projeto propriamente dito dos alunos está nesse vídeo aqui. Então, aquele primeiro vídeo vai falar da história de Luiz de Camões. Então, só eu coloco para quem quiser ver a história de Luiz de Camões, tá? Como ele procedeu. Então, esse daqui é onde estão os alunos. Agora vamos dar uma olhadinha. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso projeto de leitura. Hoje com os alunos que vão participar do sétimo ano A, tá? A Ana Luísa, a Tafani, Maria Luísa, Cauane, Maria Eduarda, Maria Estela, Matheus Dantas e Matheus Duarte. Assim vamos começar. Nosso projeto de leitura está baseada no do século XVI. Fala. Era pra gente estar escutando? No século XIX. Vocês não estão escutando? Vocês não estão escutando nada? Nada, nada. Ai, que pena. Não, só você falando. Não, mas o vídeo, vocês não estão escutando o áudio do vídeo? Não. Esse vídeo aqui não está saindo som para vocês? Não. Deixa eu tentar aumentar um pouco. Não, professor. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui, se é questão de volume. Espera um pouquinho. Vamos lá. Agora vamos tentar, vamos ver se vai. Completas
de Luiz de Camões. Então E vamos agora, nos estão basear escutando o hoje, vídeo? tá, numa Continua sem som, professor. Não. obra. Continua sem som. Ah, que pena. Então é o seguinte, ó. Então deixa eu só levar aí até onde estão os... Ah, aqui, ó. Vamos lá. Vamos levar aqui. Aqui, ó. Olha lá. Então aqui, pessoal... Cessem do sábio grego. Ó. Então, deixa eu tirar isso aqui da frente, olha lá. Vendo vocês estão, né? Sim. Maravilha. Ó. Então esse daqui, Sim. joia. Então assim que vai ficar, tá vendo? Ó, aluna Tafani, 7º ano A. E a Tafani, ela está nesse momento aqui, ela está declamando um poema, né, dos Lusíadas, de Luís de Camões, tá? Esse nosso vídeo, ele foi muito elogiado, nós ficamos, assim, muito orgulhosos, né, desse trabalho. E agora a gente vai fazer um trabalho um pouco mais evoluído, tá? A gente vai fazer um trabalho em que a gente consiga colocar um pouco mais de informação a respeito do texto que a gente está fazendo. Então esse é o modelo de tela, tá, que a gente vai aparecer. No momento que a gente estiver produzindo isso, e agora eu vou voltar aqui para a tela, deixa eu tirar a apresentação, um momento só. Pronto. Então, aí naquele momento que a gente estiver produzindo, fazendo a gravação, tá? Vocês vão estar olhando para a tela do celular de vocês. Então não tem assim, é vocês falando no espelho, não é? É como a gente ficar no banheiro cantando no banheiro. I love you, baby. Não é? Então não tem problema nenhum. Só que daí a produção final ela vai ficar maravilhosa, tá? Então essa que é a ideia, a gente poder treinar essa leitura. Aí, no processo, né? Tô dando risada do professor? Já pode dar, não tem problema. A nossa aula é divertida, porque se não for para ser divertida, não vale nem a pena a gente começar o trabalho, ó, não é? A gente tá aqui para dar risada, para ficar feliz, puxa vida. Já basta ficar preso em casa todo esse tempo. Então, a ideia é essa, né? A gente olhando para o espelho e treinando a nossa leitura, tá? Ah, mas, né, não sei, porque, viu? Simples, tá? A leitura faz com que a gente faça um desenvolvimento no nosso cérebro. O nosso cérebro se desenvolve conforme a gente vai atuando nesse processo, né? Tem muita gente que acha que o processo de leitura e gravação da informação na cabeça, ele é menos importante do que uma vivência cultural. Ah, não, você não precisa fazer nada desse negócio de gravar coisa na memória, desde que você faça um sarau, canta uma música, né? Uma música regional, e aí cada um vai... Viu? Desculpa, eu não tenho esse conceito, tá? Você estudante, você precisa exercitar o desenvolvimento cerebral para gravar as coisas na memória, para poder entender esse contexto, né? Por isso que é importante, você vai pegar lá o seu parágrafo, são 5, 6 linhas, e vai ler várias vezes, você vai entender para quê? Porque na hora que você vai fazer a leitura, né, você poder ler dessa maneira, quer ver, ó? Então, a ideia é o seguinte, a gente tem dificuldade de ler, então a gente começa... Fez o capitão suas diligências para o achar em uma... Você entendeu? A ideia é o seguinte, a gente conseguir treinar, lógico, não é de um dia para o outro. Nesse primeiro projeto a gente vai ter dificuldade, mas conforme a gente vai treinando, a ideia é começar assim, ó. Fez o capitão suas diligências para o achar em uma e outras partes, mas não apareceu mais. Assim... Seguimos nosso caminho por este mar de longo até terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril. Topamos alguns sinais de terra, estando da dita ilha. Segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mariantes chamam de botelho, e assim, mesmo outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte pela manhã, topamos aves, as que chamam de farabunchos.
Então essa que é a ideia, né? É a gente poder, deixa eu voltar aqui, espera só um pouquinho, aqui, agora estou enxergando vocês. Então essa que é a ideia, a gente poder fazer esse desenvolvimento pessoal, esse desenvolvimento intelectual. Projeto de leitura, como Olimpíadas de Matemática, serve para isso, não é? Isso para mim é importante. Por quê? Porque a matéria de história é gravar as coisas na memória, não é? É ou não é? Ai, que dia que foi descoberto o Brasil? 22 de abril, porque dia 21 eles chegaram a 660, 670 léguas da Terra. Eles viram que tinha lá um negócio lá. No dia seguinte, no dia 22 de abril, eles chegaram com um barco até as margens da Terra e teve gente que desembarcou lá. Pronto, 22 de abril descobriu o Brasil. Não é? Então esse contexto, esse projeto, ele vai auxiliar nesse processo. Então não adianta nada, vamos fazer um projeto de leitura, eu sou professor de história. Ah, tá bom, vamos fazer um projeto de leitura? Vamos ler então aqui, declamar aqui o rap do MC Guimê. Ah, não tenho nada contra, mas não vou. Tá bom? Não vou. Ah, projeto de leitura do professor de história, vamos ler aqui declamar a música poética do Chitãozinho e Chororó. Não vou também. Não dá. Tá? Então, esse é o contexto. Vamos procurar trazer nesse contexto do projeto algo que realmente seja útil para as duas coisas. Ok? O nosso contexto da disciplina de história, ela está nesse meio termo. Nós estamos aí, agora nós estamos falando das sociedades mesoamericanas e pré-colombianas, tá? Logo em seguida, já é a colonização espanhola e a colonização portuguesa. Por quê? Por que nós estamos falando dessas sociedades? Porque os europeus chegaram à América. Primeiro com Cristóvão Colombo, em 1492, e em seguida com Pedro Álvares Cabral, em 1500. É nós na fita. Então não tenho que fugir disso aí. E agora, a carta de Pero Vaz de Caminha é muito legal. Conforme a gente vai ler, você vai ver, a gente vai ler e vai dar risada. Porque ele descreve coisas assim que normalmente para nós seria muito simples de entender, mas para aquela época o rei de Portugal nem imaginava. O rei de Portugal não tem ideia o que é uma floresta atlântica. Né? A floresta nossa aqui, Sorocaba, qualquer lugar que você vai, que tem aí um matinho assim meio que preservado, é floresta atlântica. Ele não sabia o que era isso. Na Europa não tem esse tipo de mato. Né? Então, é muito importante, muito interessante. É que nem a questão dos índios. Quando os europeus vieram, os indígenas, os nativos, né, do solo brasileiro, subiram nas caravelas. E de repente se depararam com a galinha. E eles fugiram da galinha, porque eles não sabiam o que era aquilo. Não tinha no Brasil. Né? No Brasil nativo não existia galinha. A galinha é uma ave urbana, é uma árvore que foi transformada com a urbanização da sociedade europeia. A galinha veio para... Então eles subiram na caravela, fugiu da galinha. A galinha é uma ave que não voa. Ela um mês depois, você tem uma ideia, os indígenas já vendiam ovos para os portugueses que aqui aportaram. Então é esse contexto. Outra coisa que também não tinha no Brasil, cachorro. Né? Cachorro não tinha. Você tem animais selvagens, cachorro não é um animal selvagem. Tá? Existe, obviamente, parentes, né? Dos quais o cachorro descende, mas cachorro propriamente dito, né? Não existia no Brasil. Então, para o indígena, para o nativo, foi uma ferramenta tecnológica. Cachorro, uma ferramenta tecnológica? Imagina que naquela época, no solo brasileiro, né, os nativos, né, várias tribos, né, de nativos, eles eram muito violentos. Não tem nada assim, mas nativo, tudo gente boa, tranquilo. Não. É violento. Tribos combatiam entre tribos. E as tribos vencedoras comiam o coração dos seus... daqueles que eles venciam. Né? Porque eles tinham a ideia do seguinte, quando ele comia o coração daqueles guerreiros que foram derrotados, eles absorveriam o poder de guerra desses guerreiros. Então, olha o nível de violência. Então, o cachorro serviu para quê, tecnologicamente? A partir do momento que eles tinham um cachorro no interior da tribo,
O cachorro se acostumava com todo mundo. Qualquer coisa estranha, você pode ver na rua. Quando passa alguém estranho na rua aí da sua casa aí que tá cheio de cachorro, né? Não tem lugar nesse nosso mundo que não tem cachorro na casa de alguém. O que o cachorro faz quando passa alguém estranho na frente da casa dele? Late, que é uma desgraça. Você escuta o latido do cachorro lá na esquina, não é? Eu tenho um cachorro aqui que ele mora 500 metros lá na esquina da rua da minha casa. Quando passa alguém estranho lá, ele late tão alto que eu escuto aqui, não é? Então isso foi uma tecnologia para o indígena. Então são várias descrições que a gente vai achar realmente divertido esse trabalho que nós vamos fazer. Vai ser muito legal, então eu acho muito interessante. Alguém não entendeu? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Vai nos 3 pontinhos do canto da tela. Ah, eu não estou escutando nada também. Então, aí a Sibeli está falando, né, deve ter um volume nos 3 pontinhos da tela. Eu não sei dizer para vocês porque eu estou no computador, então para mim é diferente, tá? Letícia, você está escutando? Agora você está escutando? Se você quiser escrever no chat, pode escrever. Se quiser falar, pode falar. Preciso saber. Letícia. Não sei se você está com alguma dificuldade de ligar o microfone. Bom, leve em consideração então que todo mundo entendeu o que o professor Vanderlei está expondo aqui no projeto de leitura, tá bom? Então, inicialmente aqui, ó, para deixar marcado aqui, eu tenho a Cibele do 7º B, Matheus Duarte do 7º A, Johanna, 7º A. Se eu estiver falando o 7º errado, vocês me avisam, hein? A Tafani, 7º A. Deixa eu colocar do lado de cá, fica melhor para mim poder ver. Espera só um pouquinho. Pessoas. Isso. A Júlia Dias, do 7º B. A Letícia, 7º B. 7º B, né, Letícia? Coloquei 7º B aqui, se tiver errado você me avisa. A Nicole. A Nicole é do 7º A, né? Ou do 7º B? 7º B. Nicole, 7º B. Nicole do 7º B. Deixa eu ver quem mais está aqui. E o Júlio César. César do 7º B também, tá? Então hoje, pessoal, mais do 7º B do que do 7º A aqui na aula, não tem problema. Essa aula está sendo gravada justamente, né, para poder o pessoalzinho ter acesso a ela. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a separar os parágrafos, já para deixar na sequência, e identificar, né, na nossa próxima aula, né, os alunos responsáveis. Professor. Pode falar. A Cibele quer falar com você. Pode falar, Sibeli. Deixa eu ver se ela está falando pelo chat, não sei se ela está com problema no microfone. Pode falar, Sibeli. Deixa eu ver se ela está aqui. Ó, aqui no WhatsApp não está. Ela tá mandando no chat. Aqui. Não, Sibeli, eu não. Não é a Sibeli que está mandando mensagem, não. Vocês ainda não estão escutando. Ó, a Letícia tá com problema de escutar. Eu não sei agora. Não, ó. Vou falar aqui, ó. Letícia. Está todo mundo escutando. Você, Letícia, nos escuta? Não sei se ela está com um probleminha no áudio, né? Aliás,
no áudio de recepção. Não, olha lá, a Letícia não escuta. Então é o seguinte, vamos lá. Você precisa habilitar o áudio em algum lugar no celular. Estou falando que vou separar os parágrafos de leitura para na próxima aula distribuir os parágrafos por estudante. Ok? Pronto. Então, já para ela ficar consciente, eu não sei se ela vai conseguir arrumar o áudio, né, dela de recepção, mas, olha lá, permitir. Deixa eu ver quem está aqui com nós agora. Deixa eu perguntar no celular da Vânia Costa, qual aluno ou aluna que está aí, por gentileza, nos identifique. Letícia. Ah, Letícia, acho que ela trocou de celular. Tá escutando agora, Letícia? Ah, então perfeito. Então, ó, Letícia, eu estava falando aqui o seguinte, que hoje, então, eu vou separar, né, os parágrafos referente à nossa leitura e também vou identificar para vocês o que está relacionado com aquele parágrafo que vocês vão ler, tá? Ah, professor, você vai separar o parágrafo, a gente vai ter que ficar tentando entender. Não, é uma explicação já. Ó, esse parágrafo fala disso. E vocês vão se acostumando com essa informação, com a informação que vocês vão ler de acordo com o que Pero Vaz de Caminha escreveu e com a informação com aquilo que ele quis descrever naquele parágrafo que vocês falaram, tá? É simples assim. Então já vai estar uma coisa bem definida para ficar mais tranquilo. E aí nós vamos marcar, acredito que na semana que vem, para a gente poder fazer a gravação, talvez na nossa última aula da semana, bem tranquilo, que quero ver se eu pego 2 aulas seguidas, né? Para a gente poder fazer. Eu acredito que vai ter mais gente do que hoje para fazer o projeto. E talvez a gente divida a produção desse projeto em mais de um dia durante a semana, para que a gente possa ter aí uma boa adesão de estudantes, né? Porque nem todo mundo pode fazer no mesmo dia, né? Então, para a gente ter uma boa adesão, que nem, por exemplo, hoje o Matheus Dantas não conseguiu vir, ele falou lá, estava com a internet ruim. A Maria Luiz também não conseguiu, porque estava viajando. Então, a gente vai ter mais gente participando, sim, é inevitável isso, tá? E, então, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, vou começar a separar, né, os parágrafos e as suas definições ao que se refere. E aí, depois, na nossa próxima aula, acredito que vai ser amanhã a nossa aula, depois eu vou dar uma verificada, a gente já consegue começar a fechar, né, esse grupo para poder fazer essa distribuição de parágrafos, tá bom? Deixa eu ver quem é que está falando comigo lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Bom, muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa a respeito desse assunto? Não escutei, pode falar. Câmbio. Muito bem. Eu acredito que ninguém deve ter dúvida, ninguém está com dúvida, acho que está bem tranquilo, né? A gente vai seguir agora o processo. Então, na nossa próxima aula de amanhã, vamos tentar fazer aula em conjunto novamente, tá? Vamos ver se a gente consegue, se não vai atrapalhar nenhum professor amanhã, a gente se junta novamente para poder dar continuidade. Ou seja, quem não pôde participar hoje vai participar amanhã para ter esse mesmo conteúdo de informação para a gente seguir adiante, ok?
Bom, pessoal, nossa mensagem de hoje é essa. Não deixem de fazer as atividades de História e Tecnologia, tá? Quem não fez ainda. Não deixem para semana que vem fazer, não deixe acumular, né? Para a gente poder ter tempo suficiente para poder se divertir com nossos projetos, né? Principalmente agora no caso o projeto de leitura, ok? Então vamos lá, hora da foto. Cadê todo mundo? Quero ver todo mundo aí para nós tirar uma foto para mandar para a tia Fernanda. Ah lá, Tafani, que coisa mais linda. Cadê a Júlia? Cadê o Matheus? Cadê a Cibele? Cadê o Júlio César? Cadê a Johanna? Ah, o Júlio César já apareceu. Ô, Júlio, saudade. Ah lá, o Matheus também já apareceu. Né? Johanna vai aparecer aí. Letícia, aparece para nós aí. Nicole, se tiver condição de ligar a câmera, aparece aí. Vamos lá, Cibele, se tiver condição, vamos lá, vou bater a foto, hein? 1, 2, 3 e já! Foto tirada. Deixa eu colocar, aproveitar e já colocar aqui no grupo pra gente, olha lá. 7º A, já vou colar a nossa foto aqui. Vamos lá, tá colando. Tá quase, colou. Perfeito. Vamos lá no 7º B agora. 7º B, vamos colar nossa foto aqui. Muito bem. Colamos a nossa foto. Morreram de saudade de vocês. Pessoal, vai ter novidade o mês que vem aí, então provavelmente, realmente as coisas vão acontecer, né? Provavelmente voltaremos à sala de aula e isso vai facilitar a nossa vida bastante em relação à tecnologia, para o nosso projeto tecnológico, tá bom? Então, ó, um grande abraço, um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau para vocês. Tchau, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau.